programa de hoje deveria ter uma licença poética para mudar de nome e virar Polêmicas Cheias. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área e polêmicas vazias que, garanto, vai prestar um serviço. E o tema de hoje é homofobia no futebol, que na verdade acaba sendo só um pequeno reflexo do que acontece fora dos estádios. Aproveitando a semana do Dia do Orgulho LGBT, o Polêmicas Vazias resolveu mexer neste tema dentro do futebol. Afinal de contas, por que é tão difícil tratar sobre esse tema? Por que é tão difícil falar sobre esse tema? Por que é tão difícil um jogador se assumir homossexual? Por que é que o estádio é um ambiente tão hostil aos homossexuais? Por que há tanta intolerância? E na verdade, nós vamos encontrar as respostas fora dos estádios, porque o mundo é hostil, o mundo ainda é muito intolerante aos homossexuais, o mundo ainda tem muita resistência aos homossexuais. Infelizmente, ainda é uma batalha e que no futebol ainda só engatinha. Se em outras esferas a gente está caminhando relativamente bem, no futebol o cenário é trágico. Basta a gente ver o tanto de grito homofóbico que tem nas arquibancadas, o legado na Copa do Mundo que ficou o patético grito de bicha quando o goleiro ia chutar a bola no tiro de meta e por aí vai, né? Fora as agressões a jogadores que se suspeitam que sejam gays, aos gritos que se falam para a torcida adversária, sempre execrando ou depreciando o adversário, dando a ele um cunho homossexual, ou seja, um festival de bizarrice em pleno século XXI, como se ainda a gente estivesse na Idade Média, e na verdade muitos ainda estão. Porque a gente pode parar para pensar o seguinte: no Brasil, os números apontam, e não são números oficiais, mas são estudos pontuais que mostram cerca de 16% da população brasileira se declara homossexual. Ou seja, bota aí na casa dos 32 milhões de brasileiros são homossexuais. E curiosamente, no Brasil, nós temos só 2 casos de jogadores de futebol que se assumiram homossexual. Convenhamos, tem alguma coisa errada, né? Porque é completamente desproporcional. E aí as perguntas são: por quê? Por qual razão os jogadores se calam? Por qual razão as torcidas não aceitam? Por qual razão os dirigentes não contratam? Por qual razão muitas vezes nós da mídia não tocamos no tema? Chegou a hora. E esse número tímido no Brasil, ele também está no mundo. O ótimo site Ultra Curioso trouxe um levantamento sobre os casos mais conhecidos. E aí, se você cavar, você vai chegar a 8 casos mais conhecidos no mundo, incluindo aí o Robbie Rogers, jogador americano, lateral do LA Galaxy, que inclusive anunciou a sua orientação sexual e também a sua aposentadoria. 4 meses depois, ele foi estimulado a voltar a jogar e aí foi contratado para o time de Los Angeles, inclusive com o apoio de uma instituição americana muito forte chamada You Can Play. Essa instituição que estimula a inserção, a coragem dos jogadores, dos atletas homossexuais a se assumirem e a se inserirem no mercado profissional, é, por sinal, uma das grandes iniciativas que a gente tem no mundo em relação à defesa dos atletas homossexuais. E antes que você fale alguma ou pense alguma idiotice, ser contra a homofobia não tem nada a ver com defender a homossexualidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, até porque a homossexualidade não precisa de defesa, porque ela não é uma escolha, ela é uma orientação, ela é algo natural. Mas nós, seres humanos, temos uma extrema dificuldade de lidar com minorias, com o diferente, ou o que a gente acha que é diferente. Basta lembrar que durante séculos a gente teve algo no mundo chamado escravidão. E tinha gente que achava normal. E até hoje a gente paga
uma dívida enorme por causa disso, porque a gente ainda cria guetos, a gente ainda cria exclusões, a gente ainda cria e estimula minorias, e aí as minorias não são nem em números, as minorias são em oportunidades, em direitos, e a gente vai lá e os coloca para escanteio. Sim, a gente faz isso e muitas vezes se omite. E olha para trás e pensa, poxa, mas como é que as pessoas antigamente toleravam a escravidão? Pois é, você pode muito bem hoje tolerar a homofobia e nem sabe. Porque só um detalhe, a homofobia no Brasil nem crime é. Portanto, vários casos que poderiam ser criminalizados especificamente não são. Porque se você não sabe, o Brasil ocupa o topo do ranking de assassinatos de homossexuais no planeta. Sim, no Brasil é onde mais se mata gays. Parece absurdo, né? E é. E o que isso tem a ver com o futebol? O que tem a ver com o futebol? Porque se você tem uma sociedade intolerante que sempre denigre, que sempre humilha, que sempre faz brincadeirinhas que você acha que o mundo tá ficando chato hoje, mas essas brincadeirinhas vão minando a confiança das pessoas ao longo das décadas, vão tirando-lhes oportunidade, tirando-lhes o estímulo. Isto acaba refletindo em quê? Em pessoas que não falam, que não se abrem, e aí volta o número do começo do programa. Num país que tem 32 milhões de homossexuais, você não pode ter no futebol apenas 2 jogadores que se assumem. E 2 jogadores que se assumem porque estão fora dos holofotes. Nos grandes clubes, ninguém deu a cara. E antes, uma pausa para nossa polêmica aleatória. Hoje não era um tema nem para ter parênteses de brincadeirinha, mas para manter a tradição, acho que é justo trazermos o tema, e é um tema que inclusive foi sugerido por alguém nos comentários dessa polêmica idiota que seria: o que é melhor, bis ou Kit Kat? Pra mim nem é tão difícil. Tinha um negócio de eu responder comentário, não tinha? É no final, é? E voltando ao caso dos jogadores brasileiros, pra gente mostrar a estatística absurda, né? De 2 entre milhares não tá equilibrado. E você só tem o goleiro Messi, que era goleiro, inclusive, quando assumiu em 2010, goleiro do Palmeiras de Goianinha. E antes dele, um jogador que teve uma passagem pelo futebol gaúcho e que depois ficou jogando no futebol amador e a carreira nunca decolou, muito por causa da sua orientação assumida, que é o caso do Wilson Switz, que inclusive foi na época muito veiculado até pelo Esporte Espetacular, mas a carreira acabou, e ele disse isso, perdendo muitas oportunidades simplesmente por ele dizer o que ele era. E o próprio goleiro Messi, hoje no Alecrim, também perdeu várias oportunidades porque assumiu o que ele era desde sempre. E para mudar isso, em 2012, o Lindegaard, que era goleiro do Manchester United, falou que para essa situação reverter era preciso que um herói, um grande jogador, se assumisse homossexual. O problema é que, será que se ele se assumisse, ele seguiria sendo herói? Será que ele continuaria sendo visto como um grande jogador? O problema é a forma como as pessoas lidam com isso. E a gente já mostrou que a sociedade, não só no Brasil, ela é intolerante. Aqui se mata mais do que em países do Oriente Médio e da África, onde inclusive existe lei que criminaliza a homossexualidade. Para você ter uma ideia, há países onde ser gay é crime. E mesmo assim, aqui se mata mais do que lá. Então imagine o quão difícil é para jogadores que estão expostos a dirigentes, a mídia e a torcedores se assumirem para este público que muitas vezes mata, este público que muitas vezes exclui, este mesmo público que muitas vezes xinga, este público que muitas vezes massacra. Portanto, o que para você é só uma brincadeira se torna para aquela pessoa um fardo. Eu, por exemplo, sou cearense, mas muitas vezes morando no Rio de Janeiro eu sou taxado de Paraíba. Me incomoda, porque eu escuto isso várias vezes por várias semanas e eu não sou Paraíba. Primeiro, quem nasce na Paraíba é paraibano. E se mesmo que eu fosse chamar de paraibano, eu não ia gostar, porque é um rótulo que generaliza todo mundo que nasceu numa região. Então o cara que me chama de Paraíba, ele acha, poxa, mas é só uma brincadeira. Mas é um saco, porque eu escuto aquilo várias vezes durante vários meses e durante muito tempo. Portanto, não acho que é só uma brincadeira. E outra, quem tem que saber a ofensa é o ofendido, não é quem ofende. Por falar em preconceito, a dica cultural de hoje tem a ver com um muito mais antigo, que matou muito mais gente. Tem a ver com
Racismo. Tem no Netflix, é o documentário A 13ª Emenda, que mostra a relação íntima entre a escravidão com o racismo e com o sistema carcerário dos Estados Unidos. Não tem nada a ver com esporte, mas vai lhe ajudar um pouquinho a entender. E a entender, inclusive, o que os Estados Unidos vivem hoje com o seu atual governo. É um espetacular e necessário documentário. E aí eu lhe suplico, assista, por gentileza, a esta dica cultural. Lhe garanto que você vai sair do documentário uma pessoa melhor. E eu falei de um e vou aproveitar e dar outra dica cultural. Chama-se Game Face, que é um outro documentário, e esse sim tem a ver com a situação LGBT dentro do esporte. O documentário conta a trajetória de dois atletas, uma lutadora de MMA e um jogador de basquete, ambos homossexuais, e retratando a dificuldade que os dois têm em obter oportunidade, em conseguir patrocínio, em serem aceitos, em darem entrevistas, enfim, em seguirem, em sobreviverem nas suas carreiras. É outro baita documentário e é curtinho, também não vai matar muito tempo da sua vida não, e é outro que vai lhe fazer um ser humano superior. E aí, se a gente for olhar o que está acontecendo nos estádios, parece até que em alguns momentos há esperança, né? Por exemplo, a torcida do Paysandu, ela aboliu gritos homofóbicos ou gritos que tenham algum aspecto de denegrir o gay dos seus cânticos, inclusive xingando o rival, no caso o Remo. Isso fez até com que a torcida do Paysandu fosse homenageada na parada gay de São Paulo, recebendo um prêmio pela atitude. Eles levaram inclusive a bandeira do orgulho gay para o estádio, para a final do campeonato estadual, enfim. Há uma esperança, mas a torcida do Paysandu, esta organizada, sofreu inclusive dentro da própria torcida, com gente que discordava, com gente que esculhambou, que xingou, que esperneou, enfim. A organizada do Palmeiras, a maior organizada do Palmeiras, tirou, não dá mais aquele grito bicha quando o goleiro vai bater o tiro de meta. Portanto, são atitudes em ambientes que são machistas, que muitas vezes são intolerantes, que muitas vezes são massacrados pela mídia, né, que são as torcidas organizadas. Vem desses ambientes algumas boas iniciativas. Então sim, é possível que se tenha alguma esperança, mas é preciso que se debata sobre o tema, porque nós estamos, repito, engatinhando. Portanto, tem que martelar muito na tecla para sair da cabeça das pessoas que não tem problema, que é besteira, que é frescura. E é o que eu tô falando. Imagine você, uma pessoa heterossexual, chegando em um lugar e sendo achincalhada por causa disso. Então, se ponha no lugar. Por ser quem você vai ser xingado, e o que você vira rótulo de esculhambação para o outro. Então, quem vai ao estádio, um homossexual que vai ao estádio, sofre porque ele tá o tempo inteiro ouvindo xingamento homofóbico, achando que a sua condição é inferior. Então, se ele der alguma pinta, se ele der algum sinal, ele está correndo, de fato, risco dentro do estádio. E isso é mostrado, inclusive, em pesquisa. O site PremierLeagueBrasil.com, que é espetacular, por sinal, fez uma matéria assinada pela Jamile Boulet, contando como no futebol inglês há iniciativas interessantes contra a homofobia no futebol. Mas, dentro da matéria, há dados que desanimam, né? Numa pesquisa chamada Out on the Fields, que é uma pesquisa bancada, inclusive, pela instituição que eu falei agora há pouco, o You Can Play, pelo governo australiano e por outras instituições. É uma pesquisa independente e é a primeira que mostra a situação LGBT dentro do esporte. E aí você vê, na pesquisa, os entrevistados apontam que 85% das pessoas homossexuais correriam algum tipo de risco nos estádios de futebol, ou seja, é um risco enorme. Outros 77% dos participantes da pesquisa já presenciaram algum tipo de situação de agressão, seja verbal, psicológica ou física, a homossexuais dentro dos estádios de futebol. E pasmem, 8% dos entrevistados disseram que se o seu time contratasse um jogador homossexual, ele não só deixava de ir ao estádio, como deixava de ver os jogos do seu time, pra você ver. Mas, como eu disse, há esperança, né? O Arsenal tem uma torcida organizada, assumidamente gay, que recebe apoio do clube, e depois da Gay Gunners, outras 26 torcidas se espalharam pela Inglaterra, hoje inclusive tendo o reconhecimento oficial de seus clubes, portanto num total de 27 torcidas. Dessa forma, no Brasil nós já tivemos iniciativas desse tipo, inclusive lá atrás, na década de 70, com a torcida do Grêmio, tivemos outras iniciativas, mas a coisa acaba sendo muito sufocada. Aqui é muito difícil, mas não é difícil só aqui, é difícil no mundo todo. Então é isso, repense quando você estiver no estádio xingando alguém. Por que é que eu chamar alguém de gay é um xingamento? Por que eu diminuo alguém chamando esse alguém de viado, ou de bicha, ou do que quer que seja? Por que é um xingamento? Então não seja motivo desta vergonha. Saia deste grupo que lá na frente vai fazer com que a gente ponha a mão na cara e reflita bastante. Chegou a hora, hein, então, da nossa tolerância, já quem tá falando dela.
Pois é, o Opiniões de hoje tem a ver com uma matéria escrita pelo ótimo Breiler Pires, então na revista Placar. E esta matéria de 2013 tinha a ver com homofobia no futebol. E aí se tocou no nome do Richarlison. E a matéria ouviu um diretor que não quis dizer o seu nome, de uma torcida organizada de São Paulo, e o diretor disse a seguinte frase: nós mandamos o Richarlison embora. Ele manchava a imagem da instituição. E aí, amigão, esta primeira era uma atitude, mas pior que isso, é uma opinião que ele não pode ter. E é simples o porquê. O Richarlison não manchava a instituição São Paulo, porque ele foi campeão mundial, tricampeão brasileiro, e em 2007 ele foi bola de prata e seleção do campeonato. Portanto, ele entregou aquilo que ele era pago para fazer. O Richarlison pouco ficava fora de jogos. O Muricy sempre disse que era um jogador que ele fazia questão de contar aonde quer que ele fosse, e o Richarlison durante um bom tempo foi um dos melhores volantes do futebol brasileiro. Então, desculpa, isso não é envergonhar a instituição. Envergonhar a instituição é o senhor que tem esse tipo de opinião. E antes de encerrar a nossa grande questão, né, ser ou não ser, bis ou Kit Kat, eu cresci venerando o bis. Eu não sabia nem da existência do Kit Kat, mas eu confesso que depois que eu descobri o Kit Kat, eu traí o bis. E hoje não dá, né? O Kit Kat é grife, o Kit Kat tá em bolo, o Kit Kat é mais caro, o Kit Kat é pica. O bis é bom, mas, pô, o bis é comum, né? Com biscoito, um negócio mais... Pô, o Kit Kat tem refino, né? É bom pra caralho. E eu não tô recebendo nada do Kit Kat, viu? Nem do bis. Mas se o Kit Kat quiser mandar umas caixas aí, tamo junto. Sim, então vamos ao momento populista, né? Ler comentários. Ítalo Matheus pergunta: Formiga, o Cuca foi além do que consegue no ano passado? Não, até porque ele já antes do ano passado já tinha sido campeão da Libertadores. E o Carille te agrada como técnico? Muito. O Carille é um baita treinador. E desde que assumiu o Corinthians eu falei, gente, tem paciência porque ele vai funcionar. Ninguém passou 8 anos aprendendo e ajudando Mano e Tite e dando resultado e não sabe nada de futebol. É claro que o Carille sabe. E a segurança nas entrevistas, ela acaba sendo refletida no time, que por sinal é uma defesa quase que intransponível, né? O Leonan Soares, ele pergunta, na verdade ele não pergunta, né? Ele pede que eu explique como é a formação de treinadores aqui no Brasil e tente decifrar por que os treinadores brasileiros estão tão embaixo. Primeiro que não são todos que estão embaixo, o Tite hoje aparece entre os melhores do mundo, mas a formação aqui, ela acaba sendo muito empírica, né? O cara foi jogador, ele já tá apto a ser treinador. Então, para o cara ser treinador, ele tem que ter uma situação, né? Uma premissa. Ou ele ter sido ex-jogador, ou ele ser formado em educação física. Aí depois você tem as licenças da CBF, os cursos da CBF, você tem vários degraus nesse curso. Então o cara vai fazendo e vai adquirindo as licenças. Na Europa, por exemplo, você tem a licença A da UEFA, que aí o permite um leque completo para treinar times enormes da UEFA. Aqui no Brasil a gente não tem essas barreiras. É um ambiente meio promíscuo, né? Assim, o cara foi jogador, o cara é formado em educação física, pode. Ponto. Mas eu acho que o nosso grande problema às vezes é a arrogância ou a autoconfiança de ignorar o que está acontecendo lá fora e achar que só o talento basta. Mas isso está mudando e a gente tem uma geração muito clara aí que mostra que não só a experiência conta, mas o estudo é fundamental. O Miguel, com 2 L's, ele pergunta: Formiga, na sua opinião, algum time hoje do Brasil tem capacidade de enfrentar algum time da Europa? Tem, em um jogo. Assim, se você fizer um playoff, e aí é o que? É grande com grande? É grande com médio? É médio com médio? Tem que resolver qual é a situação. Mas você pega o Grêmio e Corinthians, até o Palmeiras do ano passado, por exemplo, em um jogo é possível. Você arma uma estratégia específica, então sim, dá. Mas botar num campeonato, por exemplo, botar algum time brasileiro para jogar a Premier League, ou o Campeonato Espanhol, ou a Bundesliga, acho que não vai rolar. Mas em um jogo, acho que é possível, porque a coisa é muito fortuita, né? De momento, pode acontecer. O Rafa RS, imagino que seja o sobrenome dele, não que ele seja do Rio Grande do Sul. Pergunta: o que você está achando do Botafogo 2017? Se continuar assim, poderá ganhar um título? Poderá, o problema é esse time aguentar, porque o Botafogo acho espetacular de ver jogar, não pela beleza, mas pela entrega, pela obediência às ideias do Jair. O Botafogo desde o ano passado, e acho que está na hora da gente parar de achar que esse time é uma surpresa. Não, não é mais uma surpresa. O Botafogo é isto aí. É um time absolutamente organizado e um time que em 2017 sobreviveu sem Montijo e sem Camilo. E em vários momentos, sem os dois. Portanto, o trabalho é todo o mérito do Jair, que, por exemplo, pegou o Bruno Silva e transformou hoje num dos principais meio-campistas do futebol brasileiro. Então é possível ser campeão? É possível ser campeão. O problema é saber se o Botafogo vai ter pulmão para isso. E aí, elenco, o Botafogo não tem.
para repor 3, 4 peças que se machuquem, por exemplo. Então essa conta pode ser cobrada em algum momento. Então tá bom de comentário, né? Então é isso, polêmica cheia de hoje terminou. Mas é importante que se toque nesse tema, que nós prestamos um serviço. Então se você gostou, compartilhe, curta, comente, mostre para aquele seu amigo que é intolerante ou que é muito radical. Espalhe esta ideia, espalhe a tolerância, espalhe o amor. Espalhe o amor, ficou engraçado. Enfim, espalhe este vídeo, até para poder dar like, dar visualização, bater meta, eu receber elogios do meu chefe e continuar empregado. E semana que vem teremos outro bom tema. Talvez não tão pesado, mas garanto que relevante.